vamos receber o irmão que vem trazer a palavra nessa noite, aleluia. Recebemos o servo de Deus, com palmas para Jesus, aleluia, glória a Deus. Pode ser, irmão. Salve, irmão, Pai do Senhor. Amém. Eu quero falar para os irmãos que eu, embora estou congregando no ministério, mas já passei aqui alguns anos, pela graça e misericórdia de Deus, nessa igreja. Nossa irmã Marisa também fez parte na época, nosso irmão evangelista Marivaldo, né? Nós dirigimos essa obra há alguns anos, em 2001, depois também em 2002, 2003, 2004, 2005, para a glória do Senhor, né? Então eu fico muito feliz, eu estou no ministério, mas eu tenho um grande respeito por essa igreja, inclusive ainda tenho a credencial desse ministério. No ministério que eu estou, até então não peguei a credencial ainda. Amém, irmãos? Só eu tenho a credencial da igreja, dessa igreja, porque eu não quero até então tomar decisão precipitada. Mas eu fico muito feliz, irmão, já que eu falei, estar com os irmãos. Está com uns 2 anos que eu vim aqui fazer até vergonha, mas a gente tem que falar aquilo que é a verdade. A verdade não pode ser escondida. Aleluia. Vamos ler aqui uma palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra, eu fico muito feliz. Vamos ler no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, do livro dos Atos dos Apóstolos. Poderíamos dizer Atos do Espírito Santo, né? Porque aqui são as manifestações visíveis do Espírito Santo. Aleluia. Então, nessa noite, com a graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui, né, nesta noite, no nome de Jesus, para fazer esta obra. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 8, versículo de número 4. O título tem como Filipe prega em Samaria. Atos, capítulo 8, versículo 4. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânime, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que por ele operavam. Versículo 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Senhor, graças te damos, Pai da glória, no poder do Espírito Santo, meu Deus. Estamos aqui nessa noite, Pai, juntamente com o teu servo, na Assembleia de Deus, do Ministério Itaim, Pai. Está aqui, meu Deus, alegria com o teu servo, meu Deus, Mário. Está aqui os teus obreiros, Pai. Toma nas tuas mãos, teus obreiros, pastor Antônio. Tuas servos que é cristão, fazem parte desta obra, Deus. Usa o teu servo no poder do Espírito Santo. Está aí, meu Deus, teu servo, meu Deus, aleluia. Está aí filmando o seu lado. O teu servo, evangelista Marivaldo. Usa o teu servo nas tuas mãos. Todos que estão aí, meu Pai, assistindo. Usa no poder do Espírito Santo. Para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Poder aceitar em nome de Jesus, irmãos. Nós vemos essa palavra aqui, irmãos. Essa noite maravilhosa, Senhor. Muito obrigado, meu Deus e Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para louvar e exaltar o teu santo nome, Pai querido. Pai amado, vai de encontro com a nossa família. Irmãos, o Espírito Santo, às vezes, restaura na gente. De uma cura. Naquela relação que a gente não fez, eu fui curado. Então. A gente não sabe como Deus trabalha. Às vezes a gente quer entender, irmã Marisa, como Deus trabalha, a gente não entende. Nós queremos entender, gostamos que Deus trabalha, a gente não consegue entender. Por que isso, por que aquilo? Mas aí Deus tem como trabalhar, irmãos. Às vezes, por exemplo, nós estamos aqui, nessa quantidade, mas ninguém sabe o que pode acontecer. A Bíblia diz que a fé, ela produz, é uma coisa que você não vê, mas com a certeza das coisas que vai acontecer, aleluia. Vocês viram aqui nessa palavra, nessa passagem, no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 em diante, Filipe não passava de um diácono até então. No Atos 21, versículo 4 e 8 em diante, aí aqui Filipe torna-se um evangelista, mas aqui ele
os 7, aqueles lá que foram separados, lá em Atos capítulo 6, não passaram do diácono aqui, mas chama o Espírito Santo, aleluia. Você pode dizer, eu sou simplesmente um obreiro, simplesmente uma pessoa simples. Mas quando Deus quer levantar, Deus não olha para a aparência, Deus não olha para a aparência, Deus não olha para a idade, Deus usa quem Ele quer, aleluia. A Bíblia diz que para Deus o Senhor Ele joga ainda, aleluia. Nós temos aqui que Paulo é o Senhor Jesus, aleluia. Lá em Samaria, os moçambinos em Samaria, o evangelho vai entrar em Samaria, vai pegar Jesus e lá no poço de Jacó, capítulo 4 do livro do Evangelho de São João, capítulo 4, Jesus preparou uma situação difícil, foi lá sentado no poço, pregou para a samaritana e disse, mulher, tu já tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu, aleluia, já encaminhado ao 6º marido, Jesus foi lá e pegou a barreira que tinha como samaritano para a pregação, aleluia, aleluia, nós vamos entendemos como Deus trabalha, aleluia. E aqui nós temos que o Evangelho chega em Samaria por causa de Jesus Cristo. Se você for nós estamos aqui pagando um preço tremendo. Mas amanhã Deus pode enviar nessas portas aqui multidões de pessoas podem ser salvas, aleluia. Porque está escrito a palavra do Senhor, aleluia. No livro do profeta Jeremias 17, versículo 7. Bendito o varão, quando fala do varão, fala da varão, aleluia. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor dos exércitos, aleluia. Salve o Senhor, 26, está escrito, aleluia. Os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, não se abala, mas firme e liberam para sempre, aleluia. Glória a Jesus. Milagres acontecem, irmãos. Milagres acontecem, aleluia. Nós temos aqui em Atos capítulo 8, versículo de número 4, que em Samaria o povo, os discípulos aqui estavam correndo, porque a perseguição estava sob modo avançada. Eles foram lá em Samaria, estava acontecendo milagres e cura, por causa do nome de Deus. Quando tem um de Deus que volta para oportunidade para Deus, não é absolutamente nada, irmãos, aleluia. Filipe pregando em Samaria, os irmãos puderam acompanhar no texto comigo, em Atos Apóstolos capítulo 8, e o versículo de número 4, entre tantos que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra, a perseguição estava tremenda, e eles por toda parte pregando a palavra, porque onde passa a palavra, alguma coisa acontece. Vocês se lembram, aleluia. Daqui a passar em Atos Apóstolos capítulo 10, versículo 44 em diante, quando Pedro vai lá e prega para a filha de Cornélio, o Cornélio que é o centurião da corte chamada italiana, está escrito em Atos capítulo 8, 10, versículo 1 em diante, que Filipe de Cornélio era um homem, um centurião que mandava sobre 100 soldados, e que teria de ser salvo, ele cria na palavra, ele jejuava, ele dava esmola, era um homem de orações, mas Pedro diz, o Espírito Santo, usando ali, o mensageiro, Deus mandou o anjo, e foi lá e advertiu a Pedro para que Pedro fosse pregasse para Cornélio. Quando Pedro chega lá, Cornélio é um gentil. O que é um gentil para nós, irmão? O gentil para Israel não tinha valor nenhum. Os israelitas consideravam que salvação só tinha somente quem era nascido em Israel. Então Cornélio, como era um homem gentil da corte italiana, os judeus tinham como menos uma pessoa comum e simples que não teria salvação. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, os irmãos podem mencionar as suas Bíblias, Atos dos Apóstolos 10 e 44, Pedro estava pregando a palavra de Deus, pregando a palavra, e ali os gentios ouvindo a palavra. A Bíblia diz que lá em Atos 10, 44 em diante, que eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo procedia que falassem. E isso é o poder da palavra. Por isso, irmãos, a única coisa que está na autoridade da igreja é a pregação da palavra. Por simples que seja a igreja, por simples que seja o personagem que prega, mas pregando a palavra ela tem efeito, pregando a palavra ela tem efeito, ela acontece coisas extraordinárias. Aleluia. Aqui em Atos 8, Filipe pregando, observe o versículo de número 6, Atos 8 e 6. As multidões atendiam, unânimes. As multidões em uma só voz ficavam observando o que Filipe pregava. 8, versículo 6. As coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que por ele operavam. Enquanto Filipe estava pregando, lá em Samaria, milagres estavam acontecendo. Enquanto Filipe pregava, pastor, coisas estavam acontecendo ali, curas miraculosas, curas de poder, de milagres estavam acontecendo, aleluia. As irmãs que cantaram aqui, quando eu senti a graça de Deus, como antes, quando eu senti, as irmãs que cantaram aqui, aleluia, a graça
estar naquele lugar ali, porque Deus se faz presente. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente, evangelista. Ele se faz presente, evangelista. Aleluia! Aleluia! Famílias alegres aqui, aleluia! Oh, Espírito Santo, preenche o nosso coração. É aí que nós podemos sentir a graça de Deus descer aqui nesse lugar. Aleluia! Vem para a ponta da nossa chama, aleluia! Santo, santo. Você pode dizer, irmão, eu não estou conseguindo mais ir adiante porque a luta está grande. Mas pode ver o texto aqui que Filipe estava na perseguição. Filipe estava sendo perseguido, mas lá em Samaria, a cidade que ele estava lá, Deus estava manifestando o seu poder tremendamente. Filipe não passava de evangelista, Filipe não passava de diácono, aleluia. Mas a graça de Deus, o evangelista Mário, a graça de Deus encheu o coração dele, como vai encher no Ivão, como vai encher no Ivão, aleluia. Essa graça vai encher você, evangelista, porque o Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo faz coisas, aleluia, que nós não podemos, aleluia. Oh, Espírito, enche o nosso coração, aleluia. Santo, soberano Deus. Aleluia. Agora uma coisa que me chama a atenção, só observamos aqui Atos, no capítulo 8, todos ficam observando o que Filipe pregava, e tanto pelo que ele pregava, como pela cura que era instantaneamente, na hora. O milagre acontecia na hora, pastor Antônio. O milagre acontecia na hora, evangelista Mário. O milagre acontecia na hora, irmão Marisa e obreiras, irmãos e pastores que aqui estão, aleluia. Vocês podem dizer, irmão, nós estamos passando uma batalha, uma luta, mas Deus pode mudar a história desse lugar, porque onde tem a palavra de Deus, embora que o homem despreze, embora que o homem despreze pelo egoísmo do homem, né? Pelo egoísmo do homem dele, embora que o homem despreze, mas Deus não despreza a sua casa, onde tem a palavra de Deus, o Espírito de Deus se faz presente, aleluia. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz. Eu faço até mesmo uma analogia aqui. Aquelas pessoas que olharam, irmãos, que quando o Filipe estava pregando ali, eu creio, eu penso, eu avalio, eu analiso, eu aquilato, e quando o Filipe pregava aqueles espíritos imundos, pastor, saíram aquelas pessoas gritando, dizendo, eu creio, eu penso, eu, dizendo da seguinte maneira, nós não queremos ser esse povo, nós não queremos ser esse povo, aqui está bom, Filipe, nós não queremos ser esse povo. Os espíritos saíram gritando em alta voz, eu creio, eu penso, eu, quem sabe você dizendo, nós não queremos ser esse povo, porque o demônio achava um corpinho crente, aleluia, porque nós temos filha, nós temos sangue, então o demônio gosta disso, aleluia. Mas se for a palavra chegou ali, irmãos, os espíritos não saíram gritando daqueles corpos. Jesus falou no prego em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus fala, mas esta casa de demônio não sai senão pela oração e pelo jejum. O obreiro pode ser um dos mais simples obreiros que tem na casa do Senhor. Pode ser um dos mais simples que haja dentro da casa do Senhor. Mas tendo a tua vida em oração e jejum, não tem demônio que suporte a oração de guerra. Não tem demônio que suporte a oração de vocês, irmão. Não tem demônio que suporte a oração de vocês, aleluia. Não tem demônio que suporte a tua oração, evangelista. Se tu estás orando, buscando, aleluia. Não tem demônio que poderá suportar as vossas súplicas, as vossas palavras, aleluia. Perguntaste que estava até a roda, vai se abrir, aleluia. Glória a Jesus. Observe comigo em Atos 8, versículo 7. Os espíritos imundos de muitos povos possessos saíam gritando em alta voz. Os demônios ficavam aqui, eu vejo aqui o demônio desesperado. Porque os demônios estavam naqueles povos, irmãos. Os demônios estavam naquele povo ali. Mas que quando Filipe chegou na cidade, o Espírito Santo chegou junto com ele. Aleluia. Estou contigo, Filipe. Estou contigo, Filipe. Assim acontece com você, irmão. Assim acontece na nossa vida também. Onde nós estivermos, no trabalho, na condução, no emprego, alguém vai dizer, aquele homem ali é diferente. Aquele homem ali é diferente, aquela mulher é diferente. Aquela mulher não conversa sofiada. Aquela mulher não tem conversa fora, porque há uma diferença, aleluia. Porque o Espírito Santo vai diferente aí de vocês, aleluia. Onde quer que vocês andarem, alguém vai dizer, ali vai o servo do Senhor, ali vai o servo do Senhor, porque vós sois luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem estiver em mim não andarás em terra, na condição, dentro do Fusca, dentro do ônibus, dentro de qualquer carro, onde quer que estiver, alguém vai dizer, luz, você é luz, meu irmão, você é luz, meu céu, aleluia. Quando o Filipe chega, pastor, em Samaria, o Espírito Santo fala com ele, e os demônios ficaram desesperados, foi festa de arroz no inferno, derrotando Satanás, aleluia.
contigo, estou contigo, estou com você, onde você estiver, eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você, estou contigo, estou com você, aleluia. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, é o Espírito de Deus, irmão. Vocês estão aqui, nós estamos aqui, vocês estão aqui, eu estou aqui, o pastor está aqui, o evangelho de Maior está aqui, porque o Espírito Santo de Deus trouxe você. O pastor foi morrer porque Deus me dá vida ainda, aleluia. Quantos novos morreram na frente, pastor, porque o Espírito Santo tem sustentado, me dá vida, porque está escrito em Salmo 91, versículo 16, dá-lhe a confiança de dia e minha salvação, palavra do Senhor, aleluia. Agora o detalhe, irmãos, Atos 8, versículo 7. Além dos demônios saem gritando, muitos paralíticos, vou falar sobre paralíticos e coxos, eram curados. Paralíticos e pessoas coxas, paralíticos e coxos eram curados. Curados, porque tem um paralítico e um coxo. Filipe chegou a pastor Mário, e o Espírito Santo disse: eu vou curar todo mundo em Samaria e mostrar que aquela divisão que havia entre samaritano e judeu vai cair por terra, e cair por terra porque é para judeu. Ela faz coisas acontecerem, aleluia, aleluia. O Espírito Santo nos enche, aleluia. Essa graça que nos faz viver, aleluia. O Espírito Santo vai tornar manifestante, mais atuante na vida de você a partir de hoje. Você já sente, mas vai dobrar mais, vai dobrar mais. A porção do Espírito vai dobrar mais em vocês. Vocês vão receber a família que vocês não esperavam receber, aleluia. Aleluia. Já estou falando a palavra em nome de Jesus. Muitas pessoas eram curadas. Mas sabe uma coisa, todos vocês, quando começam a fazer algo no Senhor, tem que haver perseguição. Então, da parte difícil da obra, seja o mais obreiro, mais usado, mas que quando comece a fazer a obra e a fazer acontecer coisa, milagres acontecer, o diabo quer colocar a sua pontinha no meio para atrapalhar. Os irmãos podem notar no texto aqui que havia um tal de Simão Mágico, enganando o povo com as magias diabólicas lá em Samaria. Está escrito no versículo 8: ora, certo homem chamado Simão, que ali praticava artes mágicas, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande personagem. Enquanto Filipe Evangelista estava pregando a palavra, o diabo Filipe, por outro lado, estava uma pessoa até de Satanás fazendo magias para enganar, para tentar trair a atenção do povo para si e deixar Filipe pregando a palavra somente só. Mas que quando eu escutou missionários, já vou começar a pensar no nome de Jesus, mas que quando missionários, Filipe olhou para aquele homem, que aquele homem ouviu a pregação de Filipe, ali disse que ele creu na hora, e ele parou de enganar o povo com artes mágicas, magia de Satanás. Aqui aquele Simão estava enganando um pouco magia em Samaria, mas que quando viu Filipe pregar a palavra, ouviu a palavra entrou no coração, que está escrito em Romanos 10:17. Olha, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, vocês têm nessas mãos, aleluia. Essa palavra nos sustenta, aleluia. Você se lembra bem daquele assunto quando Paulo começa a fazer missões, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 em diante. Ele vai de Pacifista, Pacifônio e chega, fica em Listra. E Paulo entra na cidade de Listra, em Atos capítulo 14, versículo 8 em diante, se não falo memória. E tinha também um posto naquela cidade lá. Mas que quando Paulo chega lá, olha para aquele homem e viu que aquele homem, vamos obreiros, tinha fé, põe-te de pé. A Bíblia diz que aquele homem ficou de pé e começou a saltar e andar, aleluia, porque era o poder da cura. Deus vai dar dons para a gente aqui. Deus vai dar dons para a gente aqui. Deus vai dar dons para a gente aqui. Seja no canto, seja na palavra. Deus vai dar dons para a gente aqui, aleluia. Deus vai levantar o Deus aqui mais ainda. Vocês vão se levantar mais ainda. Porque o Espírito do Senhor está dizendo. Deus vai levantar o Deus aqui no nome de Jesus, aleluia. E o nome foi curado instantaneamente. Instantaneamente. Quero resumir, irmãos. Você se lembra de Atos capítulo 3? Aí que João subia para a oração. E aquele homem estava lá. Diz a Bíblia em Atos 3, versículo 20, estava junto da porta famosa, pedindo esmola todos os dias. Mas no dia que ele tocou o menino, Deus cheio do Espírito Santo, ele parou de pedir esmola. Ele parou. Quando chega o céu do Senhor, a mulher de Deus, onde quer que ela está plano do pé, faz a diferença, irmão. Onde faz o pé com o pé, vai fazer a diferença. Quando o Pedro sobe, e aquele homem olha para ele, e aí ele pega uma esmola e ele diz: olha, não temos ouro nem prata, mas o que temos te digo, no nome de Jesus Cristo, pegou no homem, levanta e anda, ele pulou, saltou, entrou dentro do templo. A Bíblia diz, moço, que Pedro deu a mão para aquele homem pegar os três, para observar o texto. Pedro pega aquele homem na mão daquele homem e ajuda.
fracassado, derrotado, afundado, ferrado da vida. Mas muitos não querem nada como Pedro, como aquele homem em Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro disse: levanta o nome de Jesus Nazareno e anda. Mas Pedro pegou como Pedro, não levou aqui assim, diz: levanta e anda. Por isso que aqui não tem quando tem pessoa para exaltar e curar da pessoa, ele vai louvar o Senhor, para o Senhor, que é isso? Deu a mão, precisamos de alguém que nos dê a mão, aleluia, nos dê a mão, que nos ajude, aleluia. Precisamos de homens que nos dê a mão e nos ajude, assim como Pedro deu a mão para aquele homem e ele levantou, aleluia. É isso que nós precisamos aqui de hoje. Existe alguém que pessoa falando outro, matando outro na fé, matando os outros na fé, detonando outros na fé, mas o Senhor que dê a mão para ele, levanta, irmão, levanta, às vezes nós se emocionamos porque é bom. As coisas é tão bom que nós deixamos a transportar. Porque Jesus disse: do vosso interior fluirão águas da vida, águas vivas, aleluia. Do vosso interior, do vosso coração. Vocês têm um coração, uma alma e tem o Espírito Santo para vos ajudar. Jesus disse: se eu não for para o Pai, ele não virá. Mas se eu for para o Pai, o Consolador virá para vos consolar. Consolar pastores, evangelistas, homens que sofrem nas batalhas, nas aflições da obra, aleluia. Já quer dizer, em nome de Jesus Cristo, você se lembra quando o barco estava afundando e o discípulo preocupado: cadê Jesus? Cadê o Mestre? Quando não havia aquele fantasma em cima da água, Deus disse: lá vem o Mestre, lá vem Jesus. A Bíblia diz que Jesus disse assim: Senhor, eu posso ir até a ti, Senhor. Jesus disse: pode vir a mim, Pedro. A Bíblia diz que Pedro começou a abraçar o Pedro por cima da água. Como sendo nesse cimento aqui, Pedro por cima da água, Pedro em cima da água ali. A Bíblia diz que quando ele foi chegando perto, ele foi afundando, o que é isso? Mas que quando ele foi afundando, ele foi chegando Mauro. A Bíblia diz que Deus pegou e disse: levanta, homem de pouca fé. Precisamos de alguém que pegue nossas mãos para nos ajudar. Aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor, nosso Senhor, aleluia. Ele vai te levantar mais e mais, aleluia. Santo, santo. Oh, glória a Jesus. Eu vou encerrar. Eu quero dizer aquela palavra que está escrita no Evangelho de São João, capítulo 4, no versículo 29. Quando Jesus veio a mulher de Samaria, a Bíblia diz que aquela mulher chegou e disse para os samaritanos: eu vi um homem que falou de tudo quanto sucedeu e sucede na minha vida. Falou de tudo de mim. Veio me ver. A Bíblia diz que quando os samaritanos vieram e que se converteram por causa da mulher. Está escrito no Evangelho de São João, no capítulo 4, e o versículo de número 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher, que anunciaram: ele disse tudo quanto eu tenho feito. Vindo dois samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou Jesus ali 2 dias. São João, capítulo 4, versículo 39 e 40. A Bíblia diz que aquela mulher toda atrapalhada, toda cheia de zigue-zague, mas quando Jesus entrou na vida dela, toda a mudança extraordinária, que é isso? Jesus estava com a prostituta, ela tinha mais de 4 aí, ela tinha 5 na dela, o que ela estava era os dedos, não era dela também. Era uma mulher de atrapalhar casamento, irmão. Aleluia. Mas quando Jesus partiu, chegou na vida dela, Jesus não olhou de dentro da mulher e nem disse, nem julgou, vai para o inferno. Não, a mulher creu. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Ela foi salva porque creu. Ela era toda atrapalhada, porque é isso dá a entender que Jesus salva a prostituta. Jesus tem poder para salvar o ladrão. Essa mulher que poderia ser morta, porque Moisés dizia que quem adulterasse, se prostituísse, teria que ser morto, sobre pedradas e morte, de sufoco, de aflição. Então essa mulher pela lei já teria que ser morta. Mas Jesus não olhou para nada disso. Jesus viu que ela tinha uma alma, Jesus viu que ela tinha um espírito, Jesus viu que apesar de salvação, que é isso, esse Jesus salva o ladrão, esse Jesus salva tudo, esse Jesus salva pessoas que não têm nenhuma escapatória aos nossos olhos do ser humano. Então há uma esperança. O ladrão da cruz não pensou se batizar, o ladrão da cruz não desceu da cruz para se batizar. Ele disse somente: Senhor, livra-te de mim, do meu nome, para chegar no teu reino. Ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo lá no paraíso, rapaz. Então é para quem crê, Jesus da esperança.
Então, nessa noite, o Espírito Santo vai colocar em vossos corações mais uma esperança, e que vocês serão mais e mais usados, mais e mais usados. Vocês vão receber uma carga, sobrecarga, de avivamento tão grande, aleluia, que vocês não esperam que acontecer, mas vai suceder. O Senhor está aumentando fé nessa noite. Deus está curando. Não existe uma resposta, não liberta drogado, você não liberta prostituta, homicida, aleluia, o latrocida, aleluia, por isso Jesus tem poder, aleluia. Então o que não tinha esperança, passa a ser profetiza a sua palavra. Verdade, Deus. Salmos capítulo de número 121. Eleve os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro. O Senhor que fez os céus e a terra. No livro de Provérbios, capítulo 24 e 10 está escrito: se te mostrares frouxo no dia da tua batalha, a tua força será pequena. Mas tem a palavra em Provérbios, pastor Mário, no capítulo 10 e 22 para nós nessa noite: a bênção do Senhor enriquece sem acrescentar dor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, aleluia. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e filhos ocultos, que tu não sabes e não conheces. No livro de Mateus 6, versículo 33, está escrito: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, aleluia. Salmo 1, versículo 2 está escrito: antes teu prazer na lei do Senhor, e nas colheitas de noite, versículo 3 está escrito: será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na sua própria, e tudo no quanto tu fizer, diz a palavra, prosperará, aleluia. Palavra do Senhor, então o Espírito vem em nome de Jesus, boas orações, Deus, em nome de Jesus, e Deus vai continuar abençoando o cabeleiro, e abençoando vocês que estão aqui. Não estou perdendo tempo de vocês, ajudando, auxiliando o nosso amigo e colega, pastor, respeito muito ao nosso amado pastor Antônio. Deus para vocês. Nessa oração eu quero convidar o nosso irmão evangelista Mário para essa oração em nome de Jesus, aleluia. Venha aquela serva de Deus, o Senhor mandou fazer, que você desse oração por nós, aleluia. Semana paredinha. Saúde dos amados irmãos, na santa e gloriosa paz, que somente Jesus pode nos conceder essa paz. O mundo não pode conceder, irmão. O mundo jaz na vida. Aleluia. O mundo é governado pelo marido. João 8:24 que o inimigo, meu irmão, é a missão dele é mentir, é enganar desde o princípio. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, irmão. Deus, nós podemos sentir, meu irmão. Olha, irmão, não é emoção, irmão. É o Espírito Santo de Deus que trazia essa noite. Oh, meu Deus, seu Cristo, desceu toda a garrafa. Pai, meu Deus, aos igrejas, E sábado, se tiver culto, nós vamos gravar de novo como diz o pastor. Pode fazer os irmãos, irmão.